Tema de hoje: eu vou viver algo novo. É tempo de festa, de aniversário. É tempo a gente entender o propósito de Deus para as nossas vidas e vivermos algo novo. Deus sempre tem algo novo para aqueles que o buscam, que o amam, que o servem de todo o coração. Isso é bíblico. Deus sempre desejou abençoar, capacitar, fortalecer a vida dos seus, daqueles que o buscam de todo o coração. A questão é que as pessoas parecem que estão tão acostumadas a viver com o velho e nessa zona de conforto que se vive, que se esquece, talvez até desiste de viver coisas novas por conta desse hábito de viver coisas velhas. Para a gente entender essa questão de viver algo novo, algumas coisas precisam partir de nós. A gente conhece pela Bíblia, Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, Ele não muda. Quem precisa mudar? Nós precisamos mudar. Por que nós passamos por dificuldades, por lutas, por provações? Justamente para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente absorver o que é bom e deixar de lado o que é ruim. E dentro deste tema, essa semana lendo alguns textos da palavra, um deles me chamou a atenção. E eu quero ler com você, para a gente meditar nesta manhã, você que trouxe a sua Bíblia, livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Vamos ler juntos. Glória a Deus. Eu ia convidar um outro pastor para estar pregando nesta manhã aqui, como a gente está em festividades, mas como não deu tempo, eu falei, não, eu tenho uma palavra no coração, eu preciso repartir essa palavra com os meus irmãos nesse tempo de aniversário para a glória do Senhor, né? 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, nós usamos a versão NVI aqui, a nova versão internacional da Bíblia. Diz assim: havia certo homem de Ramataim, ele era zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Deus do céu, né? Quem pretende casar, tá várias sugestões de nomes aí, né? Enfim. Versículo 2. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Versículo 3. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Versículo 4. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Versículo 5. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Versículo 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Versículo 7, olha que coisa, isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Versículo 8, Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Versículo 9, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, versículo 10, e com a alma amargurada, ela chorou muito e orou ao Senhor. Versículo 11, e fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos,
Se deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Versículo 12, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. 13, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. 14, e lhe disse: até quando você vai continuar? Ou você continuará embriagada? Abandone o vinho. Versículo 15, Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. 16, não julgues tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. 17, Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Aleluia. Versículo 18, ela disse: eu espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. 19, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20, assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Versículo 21, quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a sua família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. Versículo 22, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Versículo 23, disse Eucana seu marido: faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Versículo 24, depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Versículo 25, eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E 26, ela disse a Eli: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor. 27, era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. 28, por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Umas coisas importantes a gente aprende aqui nesse texto. Coloque-se no lugar dessa mulher. Desejava muito ter um filho, e esse filho não vinha. Ela não tinha essa capacidade de gerar, ela era estéril. E ela todo ano orava e pedia, e orava e pedia, e nada. E até que Deus concede o desejo do coração dela. Mas algumas atitudes dela foram importantes para que esse desejo fosse concedido. Não foi fácil para ela desejar tanto um filho, e quando ele nasce, cumprir o voto de levá-lo para que ele servisse ao Senhor. Bom, algumas atitudes legais e importantes, e algumas coisas boas para a gente pensar nesse texto aqui, e fazer uma comparação com o que nós estamos vivendo aqui hoje, e quem sabe daqui para frente, os próximos anos que Deus tem para a vida dessa comunidade, em nome de Jesus. Irmão, primeiro, sempre haverão pessoas, ou sempre haverá pessoas que vão questionar, rivalizar, desdenhar dos teus sonhos. Meu irmão, minha irmã, é fato, sempre vai acontecer. O texto, 1 Samuel 1,7, vou citar alguns desses versículos aqui no telão.
O texto diz que sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela chorava e não comia. Ou seja, qual era a atitude dessa mulher quando alguém, no caso a sua rival, a provocava? Ela chorava e ficava sem comer. Qual é a atitude de muita gente hoje quando ela é criticada, quando ela é desdenhada, quando as pessoas não compartilham do seu sonho, quando as pessoas veem em você e em mim uma dificuldade, algum defeito, e por conta disso fazem o que a rival dela fez? Qual é a atitude que nós deveríamos tomar? Bom, essa mulher, ela chorava, e por chorar tanto, ela não comia. Imagina uma pessoa que fica sem comer, imagina uma pessoa que chora muito, triste, porque deseja algo dentro do seu coração, e não encontra, no meio até de seus próprios familiares, família, alguém que possa lhe dar uma palavra de apoio, de arrimo. Mas ainda assim, segundo o texto, todos os anos, com o seu marido, ela ia para adorar a Deus. Era um hábito dos judeus, eles tinham as suas festas, e eles iam para um determinado local para comemorar essas festas. Irmão, minha irmã, por mais que existam pessoas criticando a mim e a você, por mais que existam pessoas desdenhando do teu sonho, do meu sonho, por mais que tenham pessoas que não acreditem em mim, em você, nós temos um Deus que crê na minha vida, crê na tua vida, crê em nós. Ele crê tanto que Ele nos separou, nos escolheu, nos chamou, nos purificou e nos colocou no lugar de glória, na presença dEle, para a glória do Senhor. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus que ouve todas as orações. Em nenhum momento aqui você vê o texto que nós lemos inteiro, alguma coisa dita assim, e Deus não ouvia a oração dela. Não, longe disso. A Bíblia diz, não sou eu que digo, Deus ouve todas as orações que são feitas. Agora, quando Deus responde, aí já é uma questão de Deus, porque Ele é Deus. Cabe a gente esperar. No caso dessa mulher, a espera dela era no choro, e ficava fraca sem comer. Segundo, um aviso para você: cuidado com esse negócio de autocomiseração que existe no coração de muita gente no mundo. Essa autocomiseração pode te limitar, essa autocomiseração pode desviar a sua atenção de Deus, do teu Deus. O que é a autocomiseração? São aquelas pessoas que ela fica assim, para mim não dá nada certo, ó vida, ó dor, eu luto, e não dá nada, eu vou chorar. Algumas crianças birrentas, até quando você briga com ela, dá uma dura nela, algumas ficam até sem comer, cruzam os braços, ficam com raiva. 1 Samuel 1,8, Eucana, o seu marido, perguntava para ela assim: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? E ela naquela autocomiseração, porque eu queria ter um filho e não posso. E a outra do outro lado olhava e eu tenho 3, 4 filhos, ela não tem nenhum. Tonta, bem feito, está vendo? E ela ficava naquela autocomiseração, ó vida, ó dor, ó vida, até quando? Como eu já ouvi no passado de algumas pessoas que diziam assim, é melhor morrer. Deus me mata, é melhor morrer, porque para viver essa vida. Meu irmão, tem gente que não tem braço, não tem perna, não tem visão, não tem audição, não consegue falar, está desejando viver, e tem gente que é sã, tem tudo funcionando, quer morrer. Dá para entender um negócio desse? É essa questão da autocomiseração que muitas vezes o inimigo traz na mente das pessoas. Você não vai conseguir,
não vai dar certo, você é um derrotado, você é uma derrotada, teu casamento vai acabar, os teus filhos vão ser filhos terríveis, você vai ver quando crescer, seus filhos, suas filhas, você vai ficar naquele emprego lá por resto da tua vida. A gente já ouviu muito disso ao longo da vida. E muitos, eu já até falei sobre isso aqui, no passado. Existe um estudo, né? Pessoas da minha geração, da minha geração, não vou falar da minha idade, né? Mas da minha geração, eram pessoas, por exemplo, meu pai era muito difícil ele dar um elogio, mas muito difícil. Para o meu pai dar um elogio, é porque a gente tinha feito uma coisa assim, surreal. Algumas coisas que aconteceram na nossa vida, meu pai, tá bom, fez mais que obrigação. Dava o dinheiro que recebia do salário, pai, trabalhei um mês, tá aí, não interessa, daqui tem que ajudar a sustentar a casa. Já essa geração de hoje, de uma ou duas pós mim, geração dos anos 90, 2000, é uma geração que, se você não falar nada para eles dessa geração, você é bom, você é demais, você é legal. Se você não falar isso, eles não desenvolvem. Se você falar assim, você não fez mais que a sua obrigação. É incrível a geração, a criação. E no caso dessa mulher, o marido chega nela e fala assim, por que você está chorando? Meu irmão, pelo amor de Deus, né? A mulher quer ter um filho, não pode, e o cara chega e pergunta, por que você está chorando? Por que você está triste? E olha o que ele ainda fala para ela, eu não sou melhor que 10 filhos. Meu irmão, eu não sou mulher, mas se eu fosse, eu dava uns tapas nesse cara. A questão não é essa, a questão é que ela queria ter um filho. E enquanto ela estava nessa situação, ela chorava todo ano, ano após ano, ela chorava, não comia, ficava naquela autocomiseração. Mas, como tudo na vida tem um tempo, né? Ela tomou uma atitude, ela levantou e creu que Deus estava ouvindo a sua oração. Precisa tomar uma atitude. 1 Samuel capítulo 1 versículo 9, diz que mais uma vez eles foram, só que dessa vez foi diferente. Ela se levantou e com a alma amargurada, ainda assim chorou muito, mas ela orou ao Senhor. Eu fico imaginando a oração dessa mulher. Porque tem orações que a gente faz, que a gente vai na igreja, por exemplo, ou em casa, Senhor abençoa, Deus, a minha vida, Pai. Oh Deus, eu estou cansado de orar, né, Senhor? Mas estou aqui orando, né? Esperando o Senhor resolver o meu problema, né, Deus? Ai, meu Deus, está difícil, Senhor. Ou então aquela oração ritualística, né? Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, aleluia, Pai. Imagina essa mulher orando diferente. Esse ano ela decidiu o seguinte, eu vou de uma forma diferente. Eu quero viver algo novo na minha vida. Então ela já não ficava mais prostrada, sentada, com a mão na perna. Ela se levantou e falou, não, esse ano vai ser diferente. E mesmo chorando, mesmo amargurada, ela foi, se dobrou e orou. E aí que eu imagino a oração dela. Qual foi a oração dela? Deus, eu creio que Tu és o meu Deus. Podia até usar o texto a letra dessa canção que nós cantamos em primeiro hoje. Se o Senhor me der um filho, Tu és Deus. Se o Senhor não me der um filho, Tu continua sendo o meu Deus. Mas eu não vou desistir do Senhor. E se o Senhor me der um filho, Deus, Deus gosta dessas coisas, né? Se o Senhor me der um filho, eu vou criá-lo, amamentá-lo e vou apresentar para ele servir ao Senhor para o resto da vida dele. E se você ler o texto, Samuel foi um dos maiores profetas descritos na Bíblia.
mas precisou essa mulher tomar uma atitude. Então, ela se levantou, mesmo com a alma amargurada, mesmo chorando, ela ora, e ela faz um voto, ela diz: se deres atenção à humilhação de tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor pelos todos os dias da sua vida. E meu irmão, minha irmã, tem uma outra questão aqui, a quarta nesta manhã, que às vezes você vem à igreja, ou às vezes você está em casa, às vezes você está em algum lugar e você está amargurado, está triste, você está orando, você está clamando, e ainda assim haverá pessoas que vão julgar, achar sobre você, ouvir a tua oração, falar assim: quem que ele pensa que é? Quem que ela pensa que é? Como a gente cansa de falar aqui, no sentido figurado, a expressão cansar. Como eu falo sempre aqui, Deus é o Deus desta obra, esta obra é de Deus, e no tempo de Deus as promessas dele vão se cumprir, ponto. Aqui tem gente que ora com um coração compenetrado na presença de Deus. Aqui tem gente que trabalha, aqui tem gente que se esforça, aqui tem gente que contribui com o seu tempo, o seu talento, o seu dinheiro. Ou seja, a gente não está parado, a gente está, como disse o pastor Klaus Quinto aqui, a gente está se movimentando, apesar de não estarmos fazendo muito, mas ainda assim, o pouco que nós estamos fazendo a diferença na vida de algumas famílias aqui da região, pessoas que têm procurado ajuda aqui na igreja. Ou seja, a igreja não está parada, mas ainda assim, quando você está orando e clamando, sempre vai ter um ou outro falando: isso aí nunca vai acontecer, isso aí, coitado, não sei nem porque que ora, parece tonta. E foi o que aconteceu, porque segundo o texto, em 1 Samuel 1,13, diz que Ana orava silenciosamente, e os seus lábios nem se mexiam direito, ela não se ouvia a voz dela. E Eli, que era o sacerdote, olhou para ela e falou assim: essa mulher está bêbada logo de manhã, embriagada. E diz para ela: até quando você vai continuar assim? E ela diz para ele: não, meu senhor, não se trata disso. É que eu estou aqui hoje derramando a minha alma, a minha vida diante do meu Deus. Eu sempre vim aqui nos cultos, mas eu entrava no culto e saía do mesmo jeito. E por causa disso eu chorava, eu sofria, eu estava angustiada, amargurada. Mas agora não, eu vim hoje aqui para me derramar na presença do meu Deus. Eu não estou embriagada, eu estou cheio da presença do Senhor, apresentando-me de coração aberto, clamando para que esse Deus Todo-Poderoso, que é o meu Deus, ouça a minha oração. Aí ele fala para ela assim: bom, já que é assim, servo de Deus, representante, sacerdote do Senhor, já que é assim, então vai, que Deus conceda o desejo do teu coração. Porque, como eu disse, irmão, minha irmã, Deus responde às nossas orações. E aí entra a quinta questão nessa manhã desse texto. Creia, meu irmão, minha irmã, Deus ouve a minha e a tua oração. No tempo dele as coisas vão acontecer, por isso creia e prossiga, vai para frente. 1 Samuel 1,18, o texto diz, ela falando, respondendo para Eli: eu espero que sejas benevolente com a tua serva, tipo assim, o que você está falando que seja verdade. E era verdade, porque Deus estava confirmando através do seu servo. Então veja que interessante, a atitude dessa mulher. Ela não se preocupou mais com as outras questões, ela não estava mais vivendo essa autocomiseração, ela não estava mais triste, ao contrário, o texto diz que ela seguiu o seu caminho
comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Porque enquanto ela estava assim, ó vida, ó dor, o que está acontecendo? Ó triste. Agora, quando mudou isso, que ela se levantou, se apresentou diante do Senhor com um novo rosto, com uma nova expressão facial, tipo assim, Deus, eu estou aqui, eu creio que o Senhor vai realizar o desejo do meu coração, eu creio que o Senhor responde a oração, eu creio que Tu és Deus. Porque, meu irmão, eu aprendo o que com essa mulher, com essa questão? Tem muita gente que por causa dessa autocomiseração, você chega nele e fala assim, como é que você está? Como Deus quer. Mas como assim? Tem uns que você fala assim, como é que você está? Estou empurrando com a barriga. Como é que você está? Eu estou caminhando. Mas e aí? Pô, você... meu irmão, eu estou desanimado. Meu irmão, o que tem de gente desanimada no mundo hoje? E eu não estou falando do povo lá fora, estou falando de cristão, pessoa que ama a Deus. Porque vamos partir do princípio, novamente eu repito o que eu sempre digo aqui, vamos partir do princípio, como 2 que se batizaram hoje, nós já recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Amém? E se não recebeu, vai ter a oportunidade de recebê-lo hoje como Senhor de sua vida. Nós já fomos batizados. Segundo essa atitude de fé, se a gente permanecer firme, o nosso nome está escrito no livro da vida, os nossos pecados foram perdoados, e a qualquer momento, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós vamos nos reunir e nos encontrar com Ele. Então, só por isso, a gente devia acordar de manhã e falar assim, glória a Deus, aleluia. Escuta, mas por que você está feliz? Porque eu estou salvo, Jesus está comigo. Escuta, mas e aquele negócio lá? Não deu certo, Deus vai preparar outro, não tem problema, eu confio no meu Deus. Mas e se não der certo nada hoje? Não tem problema, se Deus permitiu viver até amanhã, amanhã vai ser diferente, porque o Deus que eu vivo é o Deus que renova todas as coisas, renova a força, renova a capacidade. Esse é o Deus que nós servimos. E Ana, quando ela ouviu de Eli, o sacerdote, olha, que Deus te conceda, ela creu na palavra. Por isso que ela se levantou, enxugou as lágrimas, mudou o semblante, comeu e foi embora para casa. É interessante, meus irmãos, que aprenda isso. Tem muita gente que deixou de ser abençoado ao longo desses anos e no passado, na presença de Deus, porque muita gente fez voto diante do Senhor e acabou se esquecendo, ou acabou não cumprindo. Meu irmão, a Bíblia diz, Salomão escreveu, quando você estiver na presença do Senhor, fale o menos possível. E olha, toma cuidado com os teus votos, porque muita gente, aqui na igreja, irmãos, eu me lembrei quando pensava nesse tema aqui, li essa história, eu me lembrei. Pessoas aqui, irmão, aqui na igreja, você sabe, a gente nunca, essa igreja nunca chegou em alguém e disse assim, você quer que Deus abra uma porta? Então pega o teu primeiro salário quando Deus abrir a porta e dá todo na igreja. Tem igreja que faz isso, nunca fizemos isso aqui. Mas teve gente que no passado veio aqui e ouviu uma palavra e falou, não, eu vou fazer isso, se Deus abrir a porta, eu vou pegar o primeiro salário e vou dar na igreja, vou abençoar a obra do Senhor e tal. Aí Deus abriu a porta, porque Deus é bom, né, meu irmão? Deus abençoa, Deus abriu a porta. Sabe o que aconteceu? Olha, entre 10 que voltaram, acho que uns 2 só cumpriram, o restante... na hora que recebe o salário, mas eu tenho que pagar a conta de luz atrasada, a conta de água, o aluguel, a comida, Senhor, próximo mês eu cumpro. Aí chega no próximo mês, mas ainda tem que pagar. Deus, Deus pediu, irmãos, para fazer isso? Deus pediu? Deus pediu para Ana assim, Ana, eu vou te dar um filho, você vai ter que dar o teu filho para mim. Deus fez isso? Não. Ela que se dispôs.
Deus nunca pediu e nunca vai pedir: vou abrir a porta para você, mas você tem que dar o teu primeiro salário. Não, Deus nunca vai fazer isso. Agora, se você sentiu no teu coração, como Ana, de fazer um voto diante de Deus, cumpra. Que foi o que eu falei num casamento ontem. Falei para o noivo e para a noiva, falei para eles assim: vocês já estão casados no cartório, não é isso? Estamos casados, tal. Vocês querem a bênção de Deus, né? Inclusive o noivo estava todo feliz, dançando, entrou dançando, pulando. Depois eu vou até mostrar uma fotinha de um dos padrinhos para vocês, um rapaz aqui da igreja. Estava lá também, né, tal. Uma gracinha ele ficou. Enfim. E aí, depois que passou toda essa euforia, eu falei com eles, vocês querem mesmo a bênção de Deus? Queremos. Porque eu estou aqui como representante de Deus. E talvez esse seja o maior problema das pessoas que se casam hoje em dia. Porque elas se casam diante do pastor, do padre, e naquele momento, o pastor ou o padre, ele está representando Deus. Você está fazendo um voto de amar, de respeitar e de continuar juntos até que a morte os separe. Não é isso? Então por que depois de 2 anos se separa e briga e arruma outro? E o teu voto diante de Deus? Eu até entendo no caso dele, no caso dela, né? Que não era cristã, talvez não tinha entendimento bíblico a respeito disso, mas tem muita gente hoje em dia que tem esse entendimento e faz um voto de tolo diante de Deus. Meu irmão, Deus não curte esse negócio de tolice. Por isso que a Bíblia sabiamente ensina: você chegou na presença de Deus, fale o menos possível, e olha, se você fizer voto, cumpra. E foi o que Ana fez. Depois ela ter engravidado, depois de ter nascido um menino, ela amado o menino, amamentado o menino, desmamado o menino, ela leva para o sacerdote e fala assim: lembra daquela mulher que está aqui chorando? Sou eu. Deus ouviu a minha oração e eu vim aqui cumprir o meu voto. Está aqui, esse menino é para servir a obra de Deus, que Deus o capacite, que Deus o abençoe em toda a sua caminhada nessa história de servir ao Senhor. Deixou o menino e foi embora para casa. Não é fácil, meu irmão. Por isso que a gente tem que pensar bem quando for fazer um voto diante do Senhor. É igual receber Jesus. A pessoa: você quer receber Jesus como Senhor Salvador? Eu quero. Opa, então vem cá, vamos orar. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu preciso do teu perdão, da tua misericórdia. Senhor, perdoa os meus pecados. A partir de agora eu entrego a minha vida para ti, Jesus. Isso é um voto ou não é? Sim ou não? Só que passa um ano, a situação aperta, a pessoa: eu quero saber de Deus, de Jesus, vira as costas. E é por isso que tem muita gente sofrendo aí por fora hoje, porque nunca entendeu. Meu irmão, Deus preza por algumas questões, e essa questão de palavra, de manter a palavra, de fazer um voto e cumprir, Deus leva muito a sério. Por último, Ana, nunca se esqueça de ser grato a Deus quando Ele te abençoar. Porque, meu irmão, minha irmã, Deus tem abençoado a vida de muita gente aqui nessa igreja, inclusive. Deus tem abençoado. Deus tem curado. Deus tem aberto portas. Deus tem chamado, capacitado.
A cada ministração aqui, seja minha, seja de outro, Deus libera uma palavra de fé, de poder. E infelizmente muita gente, quando é abençoada, vaza. Já começa a achar defeito nas pessoas, na igreja, se esquece do que Deus fez por ele. Ana não. Ana, como muitos outros na Bíblia, foi grata a Deus por tudo o que ele fez na vida dela. E meu irmão, guarda no teu coração isso. Quando você é grato por tudo que Deus já fez e está fazendo, não seja como o povo do Egito, que a gente estudou aqui 2, 3 domingos direto. E o povo do Egito foi liberto e reclamava. Estava com sede, Deus mandava água, depois reclamava. Depois Deus abençoava com o maná e reclamaram. Depois abençoou com carne e reclamaram. Depois Moisés estava demorando para descer e reclamaram e quiseram fazer um deusinho para eles. Não seja como essas pessoas. Ao contrário, seja grato, seja grata por tudo que Deus já fez pela tua vida. E quanto mais grato você for, mais Deus vai te abençoar. E eu vou te provar isso na Bíblia. Abra aí agora em 1 Samuel capítulo 2, para a gente encerrar aqui nessa manhã em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 2. Deus é bom, aleluia. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. Ana já tinha engravidado, amamentado, desmamado. O menino cresceu, entregou, estava lá servindo ao Senhor através do sacerdote Eli. Versículo 1 de 1 Samuel 2. E então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Versículo 2: não há ninguém santo, aleluia, como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Versículo 3: não fale então orgulhosamente, e nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Versículo 4: o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Versículo 5: os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril, deu à luz 7 filhos. Lembra daquela canção? 7 vezes mais. Para alguém que não podia ter filhos, ela teve 7. Porque quando Deus faz, Efésios 3, versículo 20, Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. Essa mulher pediu e pensou, do jeito certo, com o coração aberto. Deus deu um filho e depois deu mais 6. Aí ela diz: a que era estéril, deu à luz 7 filhos. Mas a que tinha muitos filhos, que ficava zoando, ficou sem vigor. Versículo 6: o Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e resgata dela, ou dela resgata. Versículo 7: o Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Versículo 8: levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se como príncipes e lhes dá lugar de honra. Por quê?
pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo, aleluia. Versículo 9: ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, e não é pela força que o homem prevalece. 10: aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados, ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra, ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Só até aí. O que Ana disse? Senhor, obrigado. Obrigado porque quem zoava comigo, quem falava mal de mim, quem não acreditava em mim, agora não pode falar mais nada, porque eu sei que o Senhor é Deus e cuida da minha vida. Obrigado, Senhor, porque quem não podia ter filho, teve 7. Obrigado, Senhor, porque quem tinha filho não tem mais vigor, e eu com 7 ainda tenho vigor. Obrigado, Senhor, por sustentar a minha vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e faz por mim. O Senhor é aquele que levanta, o Senhor é aquele que exalta, o Senhor é aquele que engrandece. Por mais que estejam contra mim, por mais que estejam contra você, igreja do Senhor, comunidade livre em Cristo, por mais que se levantem, por mais que falem, esta obra é de Deus e ela não vai parar. É assim que a gente vive aqui, é assim na comunidade livre em Cristo. Por pior que sejam as dificuldades, as lutas, Deus está conosco. A gente não vai ficar aqui se vitimizando, não, ao contrário. Na verdade, até a gente não precisa nem ficar justificando nada, porque o tempo sempre vai mostrar a verdade e provar a realidade. Então, Deus está no controle. Viva o novo de Deus para a tua vida a partir de hoje. Crê nessa palavra? Amém. Se você creu, fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, viva o novo de Deus hoje. E se quiser entender como um presente de aniversário de Deus para a tua vida, comunidade livre em Cristo, é um presente de Deus. Viva o novo dele hoje, porque ele está aqui e ele vai mudar histórias hoje aqui para a glória do Senhor nosso Deus. Para encerrar aqui, eu quero te citar um texto de Isaías 43:18. Deus falando através de Isaías para o seu povo, povo sofrido, povo amargurado, mas Deus não se esquece. E Deus disse assim: esqueça o que se foi. Esquece o que se foi. Amém? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, esquece o que se foi. Esquece. Não rolou lá o trabalho, não deu certo lá o relacionamento, esquece. Vai ficar chorando. Ai, meu Deus. Eu conheço pessoas, pelo menos umas 2 mulheres que até hoje estão assim: meu marido me deixou. Faz 20 anos. Pelo amor de Deus, deixa para trás. Deus tem algo especial para realizar ainda na tua vida. Eu já disse para uma dessas pessoas, e estou dizendo para você hoje: mas não deu certo. Vou fazer o quê? Esses dias eu tratava uma irmã que não é mais aqui da igreja. Ela dizia: me traiu, me abandonou e tal. Eu falei: e daí? Você vai ficar fazer o quê? Chorando? Você é nova, vai viver tua vida. Não foi a tua causa. Você fez tudo o que pôde. Você sempre foi fiel, mãe, cuidando bem dos teus filhos. Vai fazer o quê? Se a pessoa fez o que fez, deixa ele vai se ver com Deus. Viva a tua vida, enxuga as lágrimas, levanta a cabeça e vai para frente. Deus tem ainda o melhor para você. A gente tem que parar com esse negócio de ficar: meu Deus. Para com isso em nome de Jesus. Siga adiante, esqueça o que se foi. Não vivam no passado. Passado já passou. Eu não tenho como voltar ontem. Não tem como, já era. É daqui para frente. Deus ainda fala assim em versículo 19: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos
no ermo. Irmão, tempos de crise sempre existiram. Sempre existiu tempos de crise e de dificuldade. Mas a maioria das pessoas inteligentes que confiam em Deus, elas se renovam e vai para frente, e Deus abre a mente, Deus cria coisa nova. Deus está fazendo coisas novas todos os dias. Eu já falei aqui, quando você pensa que Deus está vindo, você está indo com milho para Deus, Deus já está com o curau pronto. Fala, está aqui, filho. Quando você estava colhendo o milho, já está pronto o bolo. Porque Deus é assim. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus que renova, é um Deus que sustenta, é um Deus que capacita. Creia, meu irmão, não viva mais de passado, viva o presente, hoje. Por isso que o salmista escreveu, é um salmo que eu tenho no meu WhatsApp há muitos anos, Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Hoje é dia de eu estar feliz. Pode ter sido ontem, não deu certo, não fui feliz, mas hoje é o dia de eu estar feliz. Mas eu estou sem dinheiro. Para com meu irmão, você está vivo, está respirando. Tem gente no hospital precisando de aparelho, você está respirando normalmente. O ar está chegando nos teus pulmões aí, você tem vida. Daqui a pouco, se bobear, você vai comer e comer bastante, porque você já tomou café de manhã. Quem já tomou café de manhã aqui hoje? Olha aí, glória a Deus. Para de olhar para trás, seja feliz hoje. Deus está contigo hoje. Coloque no teu coração, Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Despertamos de manhã, Deus já está conosco. Então, em nome de Jesus, para de olhar para trás. Vamos viver o novo do Senhor. Amém? Crê nessa palavra. Amém. Vamos orar, vamos ficar em pé juntos.